eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e hoje, gente, eu vou gravar um vídeo pra eu sofrer, porque eu vou reagir a resenhas de 1 estrela de livros que pra mim são 5 estrelas, donos do meu coração. Ai, gente, olha, uma das coisas mais legais, às vezes, quando a gente tá tendo aqueles dias difíceis, é ler resenhas 1 estrelas de livros que a gente gosta muito por aí. Sabe? É divertido e ao mesmo tempo que é triste também. Só que a grande questão desse vídeo de hoje é que a pauta foi feita pela maravilhosa Evelyn Sena. Então ela pegou livros aleatórios que em algum momento deste canal aqui eu já disse que amei, ou favoritei, ou dei 5 estrelas, e pegou resenhas de 1 estrela desses meus queridinhos. E eu vou aqui ler com vocês, entendeu? Pra gente ver que livro não é unânime. E que eu posso amar, você pode odiar. Meu papel aqui nunca é falar pra vocês, esse livro aqui que eu amei é perfeito, todo mundo vai gostar. Não, o meu papel é falar, eu amei. Talvez você goste, talvez você não goste, talvez você dê 1 estrela, lágrima escorrendo. Enfim, vamos começar, entendeu? Estou aqui com a pauta aberta e já estou meio preocupada. Tô preocupada, entendeu? 1 estrela, um dos piores lenga-lenga do ano. Que perda de tempo. Não sei como dizem que esse livro é o melhor do ano, porque não é. Não é. História parada, chata, sem contexto, personagens infantis que não agregam em nada. Dessa vez a editora pecou também na formatação. Não sei realmente o que aconteceu com, mas realmente o melhor do ano é pior do ano. Estamos falando de A Noiva. Ai! Olha, pra mim, esse é um dos melhores livros da Elie Hazelwood. Ah, não sei, às vezes melhor do ano. Tá, realmente, talvez não entra na lista de melhores do ano. Mas é um dos melhores livros da Elie Hazelwood. Eu amei esse livro aqui. Em um nível em que eu não conseguia parar de ler, entende? Primeiro que eu adoro o Omegaverso, eu adoro tudo que envolve humanos que se transformam em lobos e juntar humanos que se transformam em lobos e vampiros nessa história aqui deixou meu coração quentinho. Adoro uma boa cheirada num cangote. Esse livro aqui tem muita cheirada no cangote. Aqui, essa pessoa aqui disse que achou os personagens infantis. Mas, gente, eu não consegui achar isso. Eu achei, de verdade, foi um dos casais mais bem construídos da Ellie, com diálogos mais sinceros, assim, mais profundos. E eu amei a personagem feminina. Achei ela extremamente forte, dona de si. Adorei como o romance aconteceu. Enfim, essa pessoa que não gostou da formatação do livro, achou a história chata, parada, sem contexto e um dos piores do ano pra ela. Você concorda? Você leu A Noiva? Você gostou? Você não gostou? Deixa nos comentários que quero saber. Esse aqui doeu, porque esse livro aqui não é só o melhor do ano, ele pra mim é um dos melhores livros que eu li recentemente. Mas ao mesmo tempo eu sei que também não é um livro que todo mundo vai gostar. Sinceramente, não vale o hype que tem. Fiquei com tanta preguiça de terminar, não tem profundidade na fantasia e o romance é bem morno. Infelizmente, comprei o box, mas o segundo livro vai ficar parado na estante porque não vou ler. Não sei se foi porque tinha acabado de ler uma fantasia muito boa, Quarta Asa, e fui para esse com as expectativas lá em cima, mas foi frustrante, pois não me prendeu em nenhum momento. Dei 1 estrela e olha que nunca dei 1 estrela para nenhum livro. Essa pessoa está falando de Divinos Rivais. Gente, comparar a Quarta Asa com Divinos Rivais é realmente complicado, porque Quarta Asa é uma romantasia, é muito romantasia. Divinos Rivais é pouco romantasia. Eu acho que Divinos Rivais é muito mais um romance dramático com pano de fundo de guerra do que qualquer outra coisa. Os elementos fantásticos são realmente bem assim no detalhe da história. E eu, como amo histórias de amor que começam durante a guerra, que são formadas a partir de tragédias e que exploram o dia a dia, a luta pela sobrevivência e o amor crescendo ao lado disso. Eu amo esse tipo de história. Então, pra mim, quando eu penso em Divinos Rivais, eu não penso na fantasia. Então, eu penso nesse casal que vai ser unido por causa de uma guerra. Eu penso no mocinho, em tudo que ele deixa pra trás pra acompanhar a jornada da protagonista, quando ele ainda nem entende o que ele sentia por ela. Eu penso nesse casal que se comunicava através de cartas, se derramava através das palavras. E no final desse primeiro livro, entendeu? 1 estrela. Mas eu entendo a pessoa dar 1 estrela esperando mais da fantasia, porque realmente Divinos Rivais não tem muito aprofundamento da fantasia. Realmente, isso é verdade. E eu acho até que é uma coisa na hora de indicar o livro, sabe?
Tem fantasia, é uma romantasia, sim, mas o foco tá no quê? Na guerra e no casal que se aproxima por causa da guerra. Eu amei Divinos Rivais, sério, eu amei. Pra mim é tipo assim, amo, amo, amo. Esse aqui também dói. Esse aqui é um dos meus favoritos da vida. Lixo infantil. Se você está comprando esse livro para seu filho usar na escola, pare. Esse livro não foi escrito para crianças. Na página 15, logo no início, tem um diálogo entre irmãos, onde um deles fala que alguém é um palavrão. Na página 155, aparece o mesmo irmão cantando uma canção que tem a seguinte frase. E aqui, vamos deixar a frase escrita, eu não quero falar para você que está assistindo esse vídeo com uma criança perto de você. Para mim é um lixo essa literatura. Nem mesmo adulto eu leria. Estou indignado porque a escola inseriu na emenda. Essa pessoa comentou isso sobre o Meu Pé de Laranja Lima. 1 minuto pra gente ficar triste. Um minuto. Isso aqui não tem. Desculpa. Não vou defender, não vou falar que entendo, porque pra mim isso aqui não é sobre opiniões diversas, não é sobre a gente sentar em uma roda e a gente conversar sobre, eu amei esse livro e você não amou, e cada um entender, entendo porque você amou, entendo porque você não gostou. Não é sobre isso, isso aqui é sobre um pouco de, limitação de conhecimento do que é literatura e do porquê a gente precisa que os nossos jovens leiam Meu Pé de Laranja Lima, o que Meu Pé de Laranja Lima representa. Eu acho que a gente querer que um livro não tenha palavrão é uma coisa meio hipócrita, porque, desculpa, jovens falam palavrão, eles podem não falar na nossa frente, mas eles falam entre os amigos. É legal que seja falado? Não. Tá bom, se você acha que não é legal, realmente, mas vai falar, gente. Vai falar, faz parte do vocabulário, de vez em quando vai ser falado sim. E aqui, a canção que é citada e o palavrão, eles refletem o fato de que essas crianças estão ecoando aquilo que elas escutam dentro de uma família que tá tentando sobreviver após a recessão, que tá tentando colocar comida dentro de casa, de pais que são ausentes porque eles precisam se matar de trabalhar e não conseguem estar ali presentes diariamente na vida dessas crianças e que precisam fazer escolhas muito difíceis, porque ou você trabalha para sustentar a casa, para dar um lar, para dar comida, ou você participa ativamente da vida dessas crianças. E é muito triste ver isso, quanto principalmente o protagonista de Meu Pé de Laranja Lima, ele anseia por uma figura adulta na vida dele, e ele não consegue ter isso por causa das limitações dos pais dele se matando de trabalhar. Ele vai achar um melhor amigo, um homem que vai conseguir estar presente ali no dia a dia dele, que vai ensinar muita coisa pra ele importante, principalmente com relação às suas próprias emoções. Mas é uma criança solitária, que é mal criada em vários momentos e que tá com raiva de certas coisas e que é um reflexo da nossa sociedade. Eu acho que a gente tem que entender que literatura, ela não é necessariamente um instrumento de caráter, não é um instrumento de moldar um caráter de alguém. A literatura é história viva, ela é história de um momento, ela é história, mesmo que seja ficção, representa um momento capturado da nossa história. E Meu Pé de Laranja Lima, ele representa um momento da história do Brasil. Então, estudar isso dentro de uma classe de aula é você entender quando foi escrito, qual era a realidade do Brasil quando esse livro foi escrito, o que estava acontecendo aqui politicamente, tá? Quem estava no comando? Por que muitas famílias estavam sem ter o que comer? Por que esses pais aqui, por que os pais do nosso protagonista estão vivendo isso? O que isso representa para nossa história? É um livro que vai fazer o leitor pensar. Não é que o leitor, o seu jovem, o seu filho, ele vai ler esse livro e vai falar, eu vou começar a falar palavrão, olha essa música aqui. Não é sobre isso, é sobre pensamento crítico. E é algo que todos nós precisamos fomentar nas nossas crianças. Parar de achar que criança é um bicho inferior. Criança tem um pensamento maravilhoso. A gente consegue ter conversas valiosas com as nossas crianças, a gente parar de tratar eles como se a gente precisasse estar ali com um paninho, passando e filtrando. Você já tentou falar com uma criança e falar, olha, então, tá acontecendo tal e tal coisa, a gente não consegue comprar isso agora. Você já conseguiu ter uma conversa sincera com a sua criança ali dentro, perto dos 10 anos? Você vai ver que ela vai te surpreender, porque criança precisa ser tratada como um ser, um indivíduo que tem pensamento crítico. Gente, a gente precisa fomentar as nossas... Desculpa, tá? Eu acho que a gente não tem que estar aqui pra julgar o outro, mas eu acho que a gente tem que parar de achar que as escolas, o papel da escola não é moldar o caráter do seu filho. O caráter do seu filho vai ser moldado na sua casa, tá bom? É na sua casa. Na escola, é o pensamento crítico do seu filho que vai ser aflorado. E se você quer que o seu filho não seja um
coitadinho que segue os outros, que é Maria vai com as outras, que não tem um pensamento crítico, ele vai ler sim. Ele vai ler livros difíceis, ele vai ler livros que não, com pessoas protagonizando ali que não são iguais a eles, que não vão pensar igual ele. Ele vai ter que ter um pensamento crítico por si mesmo. Para de achar que ficar afastando o seu filho de certas realidades dolorosas... Ai, gente, ó, me irritou. Já me irritou. Me irritou, entendeu? Porque a pessoa lê O Meu Pé de Laranja Lima e tá preocupado com um palavrão, tá preocupado com uma música, o trecho de uma música que é dito nesse livro. E principalmente dessa música, o momento que esse trecho dessa música é colocado no livro, sabe? Todo o reflexo do que aquela criança tá vivendo ali. E você tá preocupado com o palavreado. Desculpa, mas é uma mentalidade que pra mim é tão superficial. Ai, tá, você não gostar do livro por causa da história, da temática, do final, whatever, tá? Tá certo. Agora, isso aqui, só a prova de que a gente tem que trabalhar esses livros na escola, sim. A gente precisa de pessoas que tenham pensamento crítico, entendeu? Que consigam ver um livro como um reflexo do momento no qual ele foi escrito. E o momento no qual O Meu Pé de Laranja Lima foi escrito é um momento que a gente precisa estudar, que a gente precisa refletir e que não tá tão longe, sabe? Gerações dos nossos avós, dos nossos bisavós, todos os sacrifícios que eles precisaram fazer para as nossas famílias. Fiquei nervosa. Não. Isso aqui não entra na minha cabeça, gente. Não entra. Próximo, uma estrela. Pense em um livro fácil de desistir. Cheguei com expectativas altas, assim como amigas do clube de leitura, e simplesmente me decepcionei. Não há nada de revigorante ou extraordinário. Aliás, eu até diria que é um livro bem ordinário. Estamos falando de O Despertar da Mulher Exausta. Tudo bem, eu acho que aqui é muito da opinião da leitora, que talvez expectativas também, eu acho que uma coisa que frustra muito a gente é a expectativa, a gente espera demais. E eu gostei muito desse livro porque pra mim ele fala sobre a exaustão feminina de uma maneira óbvia, e por ser óbvio é que eu gostei tanto dele. Às vezes você não percebe que você tá sendo condicionada a tá sempre esperando demais, produzindo demais, cansada demais pra aproveitar as pequenas coisas da vida, que você tá se comparando constantemente, que você tá sempre em um ciclo de mais, dar mais, fazer mais, produzir mais, e que existe um sistema que cobra as mulheres de uma forma diferente, que quando a gente vê, a gente tá tão presa e tão enraizado nesse sistema que a gente acaba aceitando menos da vida e das pessoas ao nosso redor, do trabalho ao qual nós estamos e nos dedicando diariamente. A gente espera menos, a gente aceita menos, a gente se contenta com menos por causa de um sistema. Então eu acho que sim, ele é meio óbvio e num sentido, ele pode até ser considerado ordinário por oferecer ali coisas básicas, mas são pensamentos básicos que fazem sentido pra quem já se viu no meio do caos, pra quem já se sentiu com uma exaustão mental tão gigante que não percebia de onde essa exaustão tava vindo e precisou às vezes de um chacoalhão óbvio. Sabe uma amiga que às vezes assim, ela fala, ela escuta o nosso relato, ela escuta o nosso cansaço e aí vem e fala pra gente algo e aí você fala, putz, tava tão óbvio, tava tão na minha cara, essa minha amiga tem razão. Esse livro é mais ou menos isso, mas eu acho que pra quem talvez não esteja no meio desse caos de exaustão, para quem não tá nesse ciclo repetitivo que o nosso mundo tenta nos encaixar como mulheres, ou para quem já saiu conseguiu quebrar esse ciclo, talvez o livro não tenha tanto a agregar. Tá tudo bem, faz parte. A expressão "não julgue o livro pela capa" deveria ser a máxima neste caso. Edição belíssima, com conteúdo medíocre. O Retrato de Dorian Gray. E, gente, O Retrato de Dorian Gray medíocre, tá bom. Eu amei. É um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que eu gosto muito dessa história porque ela representa muita coisa. Ela já foi censurada tantas vezes. Ela praticamente colocou o autor na cadeia por ele falar sobre um homem se apaixonando por outro homem. Então, tem tanta coisa aqui nas entrelinhas, sabe? Eu acho que é um livro, de novo, que representa um momento histórico. E eu acho muito bonito a trama falar sobre um homem que o retrato dele envelhece enquanto ele permanece imortal. E todas as coisas que ele vai fazendo para macular a alma dele não são vistas pela aparência. A gente tá muito condicionado a unir, né, associar a beleza com a pureza. É algo muito social, é algo que se a gente for estudar, né, enfim, tem todas umas questões por trás disso. E eu acho que esse livro, ele traz
um diálogo muito valioso, né? De que quem vê cara não vê coração. E não é só sobre a capa do livro, mas é sobre, né, a figura de uma pessoa que se mantém linda, brilhosa e perfeita do lado de fora, mas por dentro é oca, porque foi maculando o seu espírito, foi se perdendo, foi esquecendo o que é importante pra ela. Então, assim, tem vários reflexos aqui. Mas, realmente, eu acho que eu amo muito o livro pela representação histórica do que ele significa. Mas tá tudo bem. Clássico é assim, gente, às vezes você vai amar, às vezes você não vai amar e faz parte. Sentimentalismo ideológico nonsense. O pano de fundo, uma parte da história norte-americana é sensacional. Pecado que foi explorado de maneira tão vergonhosamente boba. O livro prometia, mas já começa duvidoso, piora, melhora, cai novamente, melhora e se perde de vez. Frases prontas de clichê bem ruins e descrições confusas e sem verdade como: em um mesmo parágrafo, a heroína acorda com muito calor. Descreve o tempo como abafado e quente. Logo em seguida, o mocinho é descrito usando casaco em uma reunião no subsolo de um hotel. Mas o clima não era calor? Ou personagem desnutrida que engravida. Uma mulher desnutrida sequer menstrua. A gente tá falando de Os Quatro Ventos. Vamos partir do pressuposto que uma mulher desnutrida não menstrua. Tem exceções. Tá? Tem exceções, é só você pesquisar sobre casos de mulheres que engravidaram na prisão de Auschwitz, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. Existem muitos bebês judeus que nasceram durante a Segunda Guerra Mundial. Então tem exceções sim, e a gente não pode levar um livro de ficção tão a pé da letra assim pra entender a mensagem dele. É só um ponto. Te trouxe um fato real aqui, tá? De desnutrição, que uma mulher não menstrua, mas podem sim ter exceções de mulheres que tiveram filhos em momentos extremamente inumanos, guerras, violência constante, enfim, existem sim esses casos. E a gente tá falando de uma história que se passa no século XX ali, né, em 1900 e pouco. Então, em uma reunião é comum sim que esteja calor pra dedéu e mesmo assim um homem esteja com um casaco, porque era o esperado, era o dress code da época. Você simplesmente não poderia pôr uma regata e ir numa reunião. E a gente tá falando de uma região desértica aqui, né, árida, porque a gente tá falando da grande recessão, da grande seca dos Estados Unidos. E, às vezes, os lugares mais quentes e abafados de manhã são também aqueles mais frios à noite. O deserto tá aí pra te provar. Então, não necessariamente um lugar quente pra dedéu vai ser quente o dia inteiro. E eu só te trouxe esses fatos aqui, realmente pra gente pensar. Eu acho, gente, que às vezes a gente tem que desligar um pouco o nosso senso crítico pra aproveitar uma história. Os Quatro Ventos é uma história, um dos livros mais vendidos dos últimos anos, tá? Se eu não me engano, em 2023 ou 2022... não lembro quando ele foi lançado lá fora, acho que foi 2023. Ele foi o livro mais vendido dos Estados Unidos. Ele tem uma nota, tipo assim, altíssima, ele ganhou vários prêmios, mas se você não gostou, tá tudo bem. Eu só acho que às vezes a gente precisa entender que é um livro incrível, que fala sobre vários fatos da história e que tem todo ali, né, um embasamento, uma pesquisa, mas é uma ficção, meu. É uma ficção, entendeu? É uma ficção. No fundo é a cabeça da autora ali e nem sempre ela vai se ater a fatos, sabe? Tão assim, na linha, sabe? Tipo, as coisas não precisam ser 880. Às vezes a gente precisa desligar o racional, um pouquinho que seja, pra poder aproveitar. Essa história tem uma puta de uma mensagem e você tá aí preocupado. Tudo bem, é sua opinião. Tá, te respeito, te respeito. Mas assim, só isso. Às vezes a gente precisa ser menos racional, sabe? Ler mais com o coração. Comprei pra minha filha. Ai, gente, estou até vendo. Que decepção, não é adequado para a idade dela e ainda quase nem tenho que ler, só imagens de dois meninos se pegando. Ridículo, deveria estar na seção pornô gay. Heartstopper. O que a gente vai falar, não é mesmo, gente? O que a gente vai falar? O que a gente vai falar, sabe? Realmente só tem ilustrações, porque é uma HQ. É uma história em quadrinhos, então realmente é pra ter ilustração. E realmente é sobre dois meninos que se apaixonam, sabe? Mas, gente, em Heartstopper 1 tem o quê? Um beijo dos coitados, que eles estão ainda ali se conhecendo. Um beijinho. Ai, gente, eu acho que é aquilo, entendeu? A gente precisa, sei lá. Ai, vamos pro próximo, porque
quero passar raiva. Já tô passando raiva. E o último. Ai, gente, isso aqui já tô até acostumada, entendeu? Porque sempre que eu falo desse livro, aparece alguém pra falar que ele é chato. Uma estrela, chato. Romance é definido em uma palavra, chato. É um dos piores romances que já li, o pior da autora. A história é cansativa, confusa, muitos relatos desnecessários e um enredo muito fraco. Jane, me desculpe, mas você falhou miseravelmente naquele livro. Persuasão. Simplesmente meu livro favorito da Jane Austen. Ai, gente, ó, e a gente viu aqui que é uma pessoa que já leu os outros livros da autora, né? Então ela provavelmente gosta dos livros da Jane Austen e não gostou de Persuasão. Gente, pra mim, Persuasão tem um romance tão bonito. Pra mim é o livro mais romântico da Jane. E eu acho que é tão bonito de ver a construção da protagonista, sabe? Talvez por eu me identificar muito nela, né? Ela é uma personagem forte, mas ao mesmo tempo muito introspectiva, que lida com as coisas de uma maneira que vai internalizando demais. Então ela internaliza, ela remoe aquilo dentro da sua cabeça antes de tomar uma decisão. Ela tem ali uma personalidade um pouco mais pacata pros outros, mas tem um caos dentro dela. E o romance aqui também, pra mim, é o início do romance de reencontro, de segundas chances. Então é o primeiro clichê de segunda chance, né? Eles já tiveram um pedido de casamento, declinado, e anos depois vão se reencontrar em um clima de cão e gato. Então eu acho que tem vários clichês maravilhosos aqui. Mas é aquilo. Se a pessoa achou chato, o que eu posso fazer? Tá bom, eu entendo. Tem livros que eu também acho chato. Então faz parte. Eu amo. Amo. Vou continuar amando. Vou continuar amando, mas entendo. Porque, gente, aqui em casa, eu tenho alguém que achou o livro chato. Manuel achou chato. Manuel abandonou Persuasão. Então, tudo bem, faz parte. Agora a brincadeira é, me deixa aqui nos comentários um livro que você ama e que parece que ninguém mais gosta, ou que todo mundo fala mal, que as pessoas estão aí falando uma estrela, que não gostou, mas você ama. Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever, porque toda semana a gente tem vídeos novos por aqui, no mínimo 2 vídeos, sempre falando sobre literatura que principalmente aquece o coração. Um super beijo aos membros do canal, obrigado por apoiarem o meu trabalho, vocês são incríveis. E você que ficou até o final, a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Tchau!